Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Estamos dando início e vamos mandar os aviõezinhos convidando os nossos queridos amigos para que estejam aqui conosco. Clara pelo Caminhar Espírita, Sueli, boa noite, gratidão pela presença. Clara que esteve conosco agora, Will chegou, boa noite Will, Valéria. Clara esteve debutando na sua palestra virtual. Gleides, boa noite. Sueli, acho que eu já tinha cumprimentado, mas vamos cumprimentar novamente, né? Melhor. Palestra fantástica da nossa querida amiga Clara. Foi uma alegria muito grande dividir esse momento com ela. Quem não assistiu, recomendo, entrem lá no canal no Facebook da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus e assistam, que vale a pena. Vale muito a pena, que a Clara realmente deu show, não é? Vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando e a gente vai, né, dando sequência aqui. E agora há pouco também o Vitor, meu filho, estava fazendo uma live pelo Fala.aprendizes e trouxe o filósofo Paulo Fernandes. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. A Silvia deve ter ficado impressionada, né, Silvia? Falando da emancipação da alma. A Silvia estava lá assistindo. Mas foi muito bom mesmo. Foi uma aula realmente, gente. Fiquei impressionado com o conhecimento, que eu já conhecia o Paulo Fernandes, mas o conhecimento dele é realmente fantástico. Deixa eu ver mais aqui, vamos mandando os aviõezinhos. Gostou, Silvia, da live do Paulo Fernandes lá com o Vitor? Olha, Patrícia chegou, boa noite, o Avelino chegou aí também, boa noite. Deixa eu terminar de mandar os aviãozinhos aqui. Nós vamos ter uma surpresa no final da live, tá? Tem uma surpresa no final da live, não podemos dizer qual surpresa que é. Olha, Silvia, eu também, viu? Eu também posso dizer a você que, né? Foi uma aula maravilhosa, que nem a Clara falou. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Olha, que aula, com que facilidade, né, que ele comentou. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Recomendo, né, quem não pôde assistir ao vivo, entrem lá no perfil do Vitor, né, que é meu filho, Fala.aprendizes, e assistam a live sobre Sócrates e Platão, né, os precursores do cristianismo, né? Exatamente. E deveríamos ter essa aula na escola. E que facilidade, eu estava comentando aqui em casa, mas que facilidade de comunicação, né? Que facilidade, sem ficar aquele negócio difícil, aquela linguagem rebuscada, né? Uma linguagem leve, tranquila, né? Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Gratidão pela presença de vocês que estiveram conosco agora às 20 horas, juntamente com a Clara, Clara que debutou nas palestras, a primeira de muitas que ela vai fazer. Estávamos juntos lá praticamente só como coadjuvante, só como ali, como aparador, né? Como aparador, porque na verdade a Clara deu show e estava indo, foi muito bem, né? Conversávamos depois da palestra e realmente ela está de parabéns, está digna de caminhar e ter outros voos, né? Vamos lá. Bom, gente, deixa eu fixar o comentário aqui enquanto vocês vão chegando. E eu tenho Espera um pouquinho, tá duro de fixar o comentário aqui, 10-0 hoje. Acho que agora vai. Acho que fixou. Vamos ver, fixou nada. Ué, ficou só assim. Obrigado, Velino, obrigado. Na verdade, é a Clara que deu o show, eu só estava de coadjuvante, como que eu disse, tá? Bom, hoje nós vamos
para a live de número 326. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, na hora do testemunho. E nós estamos praticamente há 2 anos já nesse projeto. 2 anos desse projeto. Começou em 6 de maio de 2021. As borboletas saíram voando, embelezaram todo o ambiente. Ana Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. E esse projeto começou, com vários estudos de livros que a gente estava fazendo do Jerônimo, mas nós anteriormente já havíamos feito o estudo do Escalada de Luz. E nós estamos, praticamente no meio do livro, só para vocês terem uma noção, mais ou menos no meio. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. E quando nós terminarmos o Palavras para a Alma, que vai ser no dia 21 de junho, com a presença de Ana Teresa Camasmi, nós vamos passar a fazer as lives do Escalada de Luz 2 vezes na semana, às terças e às quartas-feiras, para que depois, quando finalizarmos, nós começarmos um outro projeto, tá bom? Na hora do testemunho, chegou a hora da gente dar o testemunho, porque a gente costuma dizer assim, falar, é muito fácil. A gente, como eu diria, falar em público, Clara? Facinho demais, Precisa ter um pouquinho de cara de pau, um pouquinho de conhecimento. A Dani também sabe muito bem como que é isso. Quem já faz live sabe que não é tão difícil, Não é tão difícil. É mais no começo, depois a gente se acostuma. Só que o testemunho daquilo que a gente fala que é a grande diferença. Porque falar é muito fácil. Até parece. Parece, é fácil falar. Papagaio também fala, não é? Então, deu uma de Jerônimo, não é? Nós tínhamos feito um ensaio, eu e a Clara, por causa da palestra, e aí a gente estava brincando dos tics que a gente acaba tendo, o né, por exemplo, e o Jerônimo usa muito, Carlos e Natália, somos espíritas, boa noite, sejam bem-vindos. E então, o testemunho que é o que vai contar para nós a nossa essência, Porque falar é bonito, mas viver aquilo que a gente fala é que faz a grande diferença. Então vamos ver o que o Jerônimo nos relata na hora do testemunho. Talvez não seja nada do que eu falei aqui, mas vamos ver. Ruge lá fora o temporal violento. Guarda, porém, a paz dentro de ti. Lá fora, desarvoram-se os homens em desenfreadas loucuras. Conserva, porém, o teu mundo interior, a lâmpada acesa da fé. Amigos queridos te abandonaram, qual barco a matraca da solidão? Perdoa todos eles, preservando contigo o tesouro do amor, que tudo compreende e ampara. Afetos deixaram-te com a espada da saudade a transpassar-te o coração? Persevera, no entanto, na companhia da esperança, e envolve-os no sol da oração, e amanhã tê-los há de volta à praia de teu carinho. Por mais cruel te pareça o testemunho que te enfrentas, no silêncio do teu coração, sorve o teu cálice com paciência, na certeza de que tudo e todos podem te abandonar, menos Deus. Daniel, boa noite, seja bem-vindo. Bom, por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as coisas que nos aconteçam, tem alguém que não nos abandona, que é Deus. Deus está sempre presente, está sempre ao nosso lado. É a grande diferença. E veja, por maior que seja o temporal que está acontecendo lá fora, nós temos que manter a nossa paz interior, a nossa serenidade, porque se a gente entrar em desespero,
o desespero vai tomar conta do nosso coração. Então, como eu estava dizendo, quando você vai falar da doutrina espírita, quando você for falar de uma vivência espiritual e você não exercita aquilo que você fala, fica difícil. Então é importante que a gente primeiro absorva aquilo que a gente traz, que a gente pensa, para depois passar. Só que nós, muitas vezes, a gente passa por situações diferentes. Nós estamos assim, aprendendo com aquilo que a gente fala. E conforme a gente vai aprendendo com aquilo que a gente fala, a gente vai procurando errar cada vez menos. É o grande segredo. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Dani também estava nos acompanhando, tanto na palestra com a Clara, como também lá no Fala Aprendizes com Paulo Fernandes. Que aula, né, Daniele? Que aula que foi o Paulo nos deu. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Então, o testemunho é o grande diferencial. Quando às vezes as pessoas, a gente vê muito em outros tipos de religiões, quando alguém é chamado a dar o testemunho da sua fé. A pessoa pediu com fé e conseguiu uma graça dentro do preceito daquelas religiões. E quando chega naquele momento, ela é convidada a dar o seu testemunho, a sua vivência espiritual por aquele momento que passou. E sabemos que quando a gente está fazendo alguma coisa, passando por uma coisa difícil, parece insuportável aquele momento que a gente está vivendo. Ágata, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente tem que ter serenidade, que por maior que seja a tormenta, por maior que seja a agitação do mundo lá fora, nós devemos lembrar que não estamos sozinhos, que Deus está no barco, no leme do barco de nossas vidas. Deus está no leme do barco das nossas vidas. Aquela passagem de Jesus, né, que acalma a tempestade, é mais ou menos isso. A tempestade ruge lá fora. Situações econômicas, políticas, sociais envolvem a todos nós. Envolve a todos nós e a gente tem que fazer o quê? Manter a nossa serenidade, manter a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito. Por maior que seja a tormenta lá fora, a gente tem que guardar a paz no nosso coração. Aí que é a realidade, né? Porque enquanto está tudo bem, se a gente estiver lá navegando no mar, né, espelhado, assim, lindo, maravilhoso, né? Não tem nem onda. É fácil. Agora, velejar perante um mar turbulento é a grande diferença. É a grande diferença. Então, o testemunho a gente dá nas horas de dificuldades. Nas horas de dificuldade que é o testemunho. Porque falar, eu tenho fé. Mas a gente prova a nossa fé. Quando está tudo bem, fala, eu tenho fé em Deus, maravilha, isso, aquilo, outro, doutrina consoladora. Muito bem. Mas e no dia a dia, na prática? Aí que está a diferença. Que nem a gente, você vai fazer uma palestra, que nem a Clara fez uma palestra agora. Eu estava lá só dando um apoio moral. A palestra foi da Clara. Aí chega lá, fala um monte de coisa e não dá testemunho daquilo que falou. Fica vazio. A palavra não chega, não atinge o objetivo. É como o Jerônimo coloca naquela palestra dele, né? São como os cheques do mundo. Muito lindo, muitos bordados, mas sim o fundo de garantia que o garanta. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Então, a vivência do cristianismo, a vivência da doutrina dentro de nós se faz pelo testemunho. É na hora da dificuldade. Eu lembro muito bem de um colega que era advogado e que ele brincava sempre assim, né? Eu não entendia muito bem a correlação, mas ele dizia assim, que é lá no fórum que eu quero ver quem tem garrafa vazia para vender.
Ou seja, né, na hora na frente do juiz, na hora que você tem que colocado à prova, que você vai ver se você tem razão naquilo que está pedindo, naquilo que você está falando. Então, e onde vai ser esse julgamento nosso? Perante a nossa consciência. Deus não vai instalar um tribunal, Deus não vai nos julgar, estar sentado numa cadeira, num trono lá, julgando um e o outro, nada disso. Então, na hora do testemunho, essa hora difícil que todos passamos, e que eles vão colocar assim, ó, homens em desenfreadas loucura. Quantas loucuras a gente vê no mundo? Não falamos nem no nosso país, no mundo de um modo geral. Não só no momento atual, como já no passado. Mas o que ele fala para nós? Conservar no nosso mundo interior a lâmpada acesa da fé. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Sandra também estava lá assistindo a live lá do Vitor no Aprendizes. Fala, Aprendizes. E quando a gente se coloca, né, em situações de abandono, como ele vai dizer aqui para nós, amigos queridos te abandonaram qual barco a matraca, né? A matroca, na solidão. Aí ele fala para a gente perdoar. Perdoar preservando o tesouro do amor que tudo compreende e ampara. Poxa, alguém te abandonou e ainda você vai, né, perdoar? Sim. Não foi você que abandonou? Vê a relação? Então, tudo que ele traz aqui para nós, depois no final vou fazer a releitura do texto, para aqueles que chegaram depois, porque o texto é pequeno também e comporta, né? Mas quando a gente passa por situações desse tipo, de abandono, de saudade, de dificuldades frente ao mundo, é nessas horas que nós temos que dar o nosso testemunho da nossa fé. Mas aquela fé, não aquela fé vacilante. Eu tenho fé enquanto está tudo bem. Eu acredito em Deus porque está acontecendo tudo de acordo com o que eu estava querendo. Bastou a coisa acontecer diferente do que eu pensava, eu já entro em críticas a Deus. Onde está Deus que não vê isso? Deus não se preocupa com as coisinhas insignificantes da nossa matéria. Ele tem um propósito muito maior do que nós. A gente pode ter, às vezes, como a gente costuma dizer, né? A gente tem um plano. Só que Deus tem um projeto. E nós não temos a capacidade de entender o projeto e os desígnios de Deus. E quando a gente então vê uma situação assim toda bagunçada, toda tormentosa, imaginemos mais ou menos uma casa em reforma. Uma casa em reforma tem paredes derrubadas, tem outras sendo construídas, portas sendo tiradas, outras sendo colocadas. Então, se você entrar numa casa em reforma, é uma bagunça que você não entende nada. Mas o engenheiro, né, o mestre de obras, o arquiteto, e Deus é o grande arquiteto do universo, o que ele sabe? Ele tem um projeto na mão. Ele sabe exatamente o que vai acontecer, de que forma vai acontecer, na hora que vai acontecer. Então, quando a gente tem a certeza de que nós estamos nas mãos de Deus, a gente tem que relaxar. A gente tem que ter um pouco mais de confiança. E é difícil ter fé, esta confiança, quando as coisas não estão bem. Então, por exemplo, quando as pessoas passam por dificuldades, né, perda de ente querido, perda do emprego, abandono, problemas financeiros, N situações, a dificuldade vem ali. E é aí que você dá o testemunho. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Por falar nisso, eu lembrei de um texto de Francisco de Assis. Parece que certa vez, não sei exatamente a origem do texto, mas eu estou contando de alguém que contou numa palestra.
Em determinado momento, Francisco de Assis, juntamente com outro irmão da ordem, estavam se dirigindo para um convento de irmãos ali da ordem franciscana. E estava um dia muito frio, nevava profundamente. Muita neve. E Francisco, imagine, né, com aquele seu chalinho lá, pequeno lá, com o capuz, passando um frio danado, chegou até o mosteiro, né, o monastério lá, bateu. Quem é? Sou eu, Francisco. Abra, por favor. O irmão da ordem não reconheceu, falou, ninguém Francisco que nada. Ah, sai para lá, seu indigente, alguma coisa, sei lá como que foi que ele maltratou. E fechou a porta. A portinhola pequena lá, né? Aquela onde a pessoa vê. Aí numa dessa, Francisco começou a cantar, a pular na neve. O outro irmão franciscano falou, Francisco, você endoideceu? Você ficou doido? Nós vamos morrer de frio. Nós vamos morrer. Nós vamos ficar congelados aqui. Ele não nos atendeu. Como que você deixa? Como que você fica pulando, cantando? Aí ele falou assim, meu irmão, agora eu estou eternamente nas mãos de Deus. Então, estou na mão de Deus, agora não posso fazer mais nada. Fiz tudo que eu podia fazer, bati na porta, não abriu, agora estou nas mãos de Deus. E aí, o irmão que estava lá dentro, percebendo essa algazarra lá fora, acaba abrindo a porta por conta de um outro também que falou e recolheram Francisco e o outro frade que estava lá fora. E deram agasalho, comida e tudo mais. A Dani diz que gosta dessa passagem. Então, o grande testemunho de Francisco foi esse, acreditar que ele estava nas mãos de Deus. Então, quando a gente confia no Pai, não temos o que temer. Só que é difícil, né? Espíritos espíritas, boa noite, seja bem-vindo. Então, para que a gente não se alongue muito, porque eu tenho uma surpresa agora no final, né? Nós vamos fazer a releitura. Licença um pouquinho, vamos fazer a releitura para quem chegou depois. Na hora do testemunho. Ruge lá fora o temporal violento. Guarda, porém, a paz dentro de ti. Lá fora, desarvoram-se os homens em desenfreadas loucuras. Conserva, porém, em teu mundo interior a lâmpada acesa da fé. Amigos queridos te abandonaram qual barco a matroca da solidão. Perdoa todos eles, preservando contigo o tesouro do amor que tudo compreende e ampara. Afetos deixaram-te com a espada da saudade a transpassar-te o coração. Persevera, no entanto, na companhia da esperança, envolve-os no sol da oração, e amanhã tê-lo-ás de volta à praia de teu carinho. Por mais cruel te pareça o testemunho que enfrentas, no silêncio do teu coração, sorve o teu cálice com paciência, na certeza de que tudo e todos podem te abandonar, menos Deus. Cristina e Leninha, boa noite, sejam bem-vindas. Então, para nós não nos alongarmos mais, deixa eu trazer a nossa surpresa aqui para a live. Será? Olá! Boa noite, surpresa! Boa noite, quanto tempo! Quanto tempo, Luiz? Como é que você tem passado? Tudo bem? Tudo bem. Com Agora vocês, a nossa palestrante estreante, as casas espíritas que necessitarem de um palestrante virtual, podem entrar em contato com a nossa querida Clara. eu vou te levar junto, hein? Herculano chegou, boa noite, Herculano, seja bem-vindo. Boa noite, amigos. Boa noite.
Gente, quem não assistiu, vão lá no Facebook da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus e assistam a palestra que a Clara fez. Eu estava lá só, né, segurando um pouco para ela não ficar nervosa, mas deu show, parabéns, foi muito, muito 10. Alguém precisava fazer a prece final, né, Luísa? Obrigado, entrei lá só fazer a prece final, viu, gente? Foi muito, muito bom. Ó, se vocês precisarem de palestrante virtual, por enquanto, depois ela vai fazer até presencial. Pode chamar a Clara, né? Com certeza. Borboleta, Sueli, com certeza. Foi muito bom, o pessoal adorou, tá? Gostaram demais. O pessoal daqui da cidade só está tecendo elogios. E o pessoal que assistiu também, né? Nice chegou agora. Boa noite, Nice. Obrigada. Olha lá, Leninha falando que a palestra foi ótima. Você estava leve, você estava solta, tranquila, né? E foi muito bom mesmo. Foi muito bom, foi muito gratificante dividir com você esse espaço, né? E a Dani está falando, esse Aloysio não é claro. Então aproveita, já que a Dani está falando, joga aí o que você tem para falar de sábado. Só para avisar que está funcionando o Wi-Fi agora. Na hora tive um problema, tive que mudar para o 4G, mas deu tudo certo. Os nossos obstáculos, né? Então, eu vim chamada agora surpresa para chamar vocês, convidar todos os nossos amigos que estão aqui e que vão assistir depois também para o nosso Sábado Espírita. Nesse sábado, dia 27, às 21 horas, vamos falar da paciência. Haja paciência. E o nosso amigo estará presente, assim como a Dani e a Dani, as duas Danis. Dani Lima e a Dani Pedraza, né? Isso, queria convidar todos aqui que, se puderem, né? Claro, entendo se tiver algum compromisso, alguma coisa, para participarem com a gente, para conversar, para ter um bate-papo gostoso no sábado à noite. Legal, e vai ser muito bom, porque inclusive a Dani, que já faz esse projeto, né? Bom Dia com Poesia, né? Então vai estar também conosco. A Dani, que já estreou também seu trabalho, muito bonito que ela tem feito, né? E só para avisar que não vai acontecer pela minha página, vai acontecer pela página do Encontro.espírita. Mas eu vou divulgar certinho tudo, mas só para ficar avisado. Aí, Agatha, você... Encontro.espírita. Agora a gente colocou tudo, a gente juntou tudo numa página só. Senão ficava tudo... Porque a gente estava fazendo cada vez uma live por um perfil. E então, para não perder as lives que ficarem perdidas cada hora num lugar, né? Esse tema me persegue, né, Luiz? É quase nada, né? Não sei por quê. Paciência e tolerância. E esse tema foi decidido ao vivo, assim, a gente estava na palestra tua, ele soltou e o pessoal foi querendo participar e já fechamos. Uhum. E aí a gente estava falando do Encontro Espírita, é o seguinte, o Encontro Espírita teve um boom, né, no começo, foi muito gratificante, naquele início da pandemia, com muitos perfis fazendo live, então a gente criou o perfil Encontro Espírita, muitos amigos participaram, fazíamos lives diárias, depois foi se alternando um pouco, né? Vai ficar gravado sim, Sandra, vai sim, tá? Mas ali vai estar gravado, fica tranquilo ali, viu? Fica tranquilo. A gente vai entender. Dá para vocês verem depois. E aí a gente aproveitou o ensejo, né? E agregamos novos elementos ao Encontro Espírita. E o Sábado Espírita passou a ser feito. Não, sim. Agregamos novos elementos. E o projeto do Sábado Espírita, em vez de ser feito cada vez por um perfil, está sendo feito agora pelo Encontro Espírita. Então vai ser bem legal. Né? Olha, a Sandra vai estar no Teatro Sendo Nosso Lar. Sandra, onde que está passando? Em São Paulo?
Nosso Lar. Legal, Não sei Sandra. onde que a Sandra que é. Divulga, Sandra, que cidade que é, tá? Pra gente saber também. E que mais que a gente falar? Ah, quem vai abrir o perfil, quem vai abrir a live é aqui, ó. Aqui embaixo. Tá vendo? Esse mês seria Ah, eu. em São Paulo. Porque são várias pessoas no grupo, então cada sábado, que acontece no último sábado do mês, cada pessoa é responsável pela abertura do Sabadão. Então, esse mês serei eu. Exatamente. E aí a gente vai estar fazendo uma programação também, né, dentro do grupo, para que as pessoas possam saber, né, com antecedência como que a gente vai estar fazendo a divulgação, né? Mas fica aí o convite, então, ó, dia 27 de maio, sábado próximo, 21 horas, Sabadão Espírita, pelo perfil Encontro.espírita, com a abertura da Clara, que vai estar fazendo, vai de host, né? É isso que fala, sim? É, host. E de mediadores, eu e a Dani Lima, e convidada especial a Dani Pedraza, de Bom Dia com Poesia, com muita alegria e muita sabedoria. Olha, E muita praia, que é aquele visual lindo que ela parece, aquela praia atrás, dá vontade de entrar e ficar ali tomando um sol um pouquinho. Então, quero convidar muito bom. todos, se quiserem divulgar, chamar conhecidos que tenham interesse pelo assunto do espiritismo, fica o nosso convite. A Dani falou, sexta-feira, live do Livro da Esperança com convidado especial. Convidado especial, essa eu não estou sabendo quem é convidado especial. Não sou eu. Não recebi nenhum convite. Legal, Dani. Vai que ser colocada de última hora também, né? Nunca se sabe. Mas não importa. O importante é fazer o projeto. Isso está sendo muito legal, está sendo muito bom. E é importante a gente trazer mais pessoas para falar do Evangelho. Embora o tema tenha, desse projeto do Sabadão Espírita, agora, desse sábado, seja um tema estranho, né? Falar assim, haja paciência. Na verdade, não é essa a intenção, né? Não é a intenção, não é criar uma polêmica, mas criar situações que nos fazem perder a paciência e como a gente pode buscar a nossa paz. Coisa assim que a gente vai conversar. Um bate-papo bem alegre, bem descontraído, né? Nada de polêmica, bem situações que talvez nós vamos colocar experiências e vivências próprias, mas, né? Chega, senão a gente dá spoiler aqui, a gente faz a live no lugar. Será que é você, Dani, a convidada? A outra Dani Pedraza? Não sei. Jogou no É ar segredo. agora. A Dani Lima está parecendo a Babi, que fazia surpresa também. Falando Babi, eu estou para trazer a Babi. Estou para trazer a Babi para o mês agora que vem. O encontro com a Babi. Vai ser pelo Encontro Espírita. Eu vou trazer a Babi, que faz tempo que ela não aparece em lives. Só ela conseguir dar uma equilibrada nos horários dela lá, a gente vai tentar trazer a Babi para o bate-papo aí. Daí A Sandra me mandou o cartaz aí. Agora, na página também do Encontro Espírita, a gente também está começando a soltar novas citações de livros. A página está voltando ativa. Isso. E eu vou aproveitar também. Um ser de luz, Dani. Aprendeu comigo. Deixa eu lembrar outra coisa aqui que a Sandra mandou para mim, pelo menos eu vi que chegou, acho que o cartaz da peça Nosso Lar. Depois eu vou divulgar, tá? Isso. Vou passar para a Clara. A Clara faz divulgação do Encontro Espírita, ela que está coordenando agora também essa semana o Encontro Espírita. Então eu vou passar para você assim que eu terminar a live, né? Sim. Muito bem, então. Gente, amanhã nós temos live às 22 horas do Palavras para a Alma. Estamos chegando ao fim, tá dando uma dorzinha no coração. Capítulo 31, faltam mais, tirando com amanhã, faltam 5. Para a gente finalizar, que esse livro tem 37 capítulos, né?
e nós já antecipamos 2, que foi o Natal e o Ano Novo, que foi perto das datas respectivas. Então amanhã nós vamos falar sobre o perdão. Tá? Boa noite, Ismênia, seja bem-vinda. O perdão amanhã, capítulo 31 do livro Palavras para a Alma. Tá? Perdão. Vai ser difícil, hein? Passou rápido esse livro, foi rapidinho. Você viu? Eu tô com umas ideias aí também. Essas ideias até um frio na barriga. Consigo fazer uma outra? Não, mas não se preocupa não vou jogar nada de você no... umas ideias, porque eu quero adiantar um pouco o livro, né, o Escalada de Luz, porque antigamente eu fazia live de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e fui reduzindo, eu estou fazendo só terça e quarta, e está sobrando um dia só por semana do Escalada de Luz, tirando ainda o fim de semana, a terça-feira, quando é das palestras de Jerônimo, a gente tira um dia a menos também nesse livro. Então eu quero, terminando o livro Palavras para a Alma, eu quero adiantar um pouco o Escalada, para que a gente possa começar um projeto novo. Perdão é tão difícil como a paciência, penso eu. Silvia. Então já temos 2 temas importantes, o perdão e a sabedoria. Tolerância também. Muito bem, então agora vamos pedir para a nossa convidada fazer a prece de encerramento. Ficou muda. Agora poderia fazer hoje? De novo. Excepcionalmente? Não. Não? Não mesmo? Agora mexeu até na internet dela lá. Caiu até a conexão da Clara. Não, eu não estou mexendo, viu? Eu ia colocar no 4G, mas eu tenho medo de sair daqui, de fechar sem querer. Falou da prece, ela caiu até quase caiu a conexão, né? Viu? Ainda não é o momento. Não. Mas olha, a coisa mais fácil é fazer uma prece. Eu acho mais complicada. A gente faz com o coração, né? Não precisa ser com tanta... Fazer a prece é conversar com Deus, né? É a gente colocar alguma coisa que vem à mente. Eu já voltei, né? Mas vai treinando. Oi? A imagem voltou? Voltou. Tá normal aqui agora. Acho que deu uma falha só, mas tá normal. A Dani falou que eu estava invisível. Acho que você ficou invisível na hora eu falei que você ficou prece, por isso que você ficou invisível. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos vocês, né, nesse projeto que a gente tem feito. Realmente não tinha sentido se a gente fizesse um projeto que não tivesse essa participação de vocês, né? É muito bom e muito gratificante. Eu falo, a gente fazer um projeto assim, a gente tem essa interação e a gente vai criando como se fosse um grupo de amigos. Eu sempre falo que a gente não está sozinho, tem a espiritualidade amiga que nos ampara e tem vocês aí com as vibrações positivas, sempre emanando energias positivas. A gente brinca, a gente se diverte, mas a gente faz sempre um trabalho com muito amor, com muito carinho. E o que é legal, Clara caiu agora mesmo. Sumiu a Clara mesmo. Voltou. Bom, o que é legal, que eu me sinto assim, não que eu estivesse na minha casa, né, que você estivesse na casa de vocês, mas como a gente estivesse numa casa espírita e todos sentados em círculo e conversando, dialogando. Essa é a gratidão que a gente tem por esse trabalho. Bom, gente, então vamos à nossa prece. Eu gostaria então de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e ao expirarmos, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente. E vamos mentalizar ao nosso lado a doce
presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que se encontra aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois, que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, todas aquelas pessoas que nos pediram preces, que estão em nossos pensamentos neste momento, algum amigo, alguma amiga que está passando por um problema de saúde, por uma depressão, por uma situação emergencial. Mentalize esse irmão neste momento, esta irmã. Envie vibrações de amor, de carinho, de cura, de saúde, para que um médico maior, nosso Mestre Jesus, possa curar e abençoar a todos. Rogamos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes, pelos hospitais onde existem doentes, aflitos, necessitando de um socorro, de um lenitivo. Orarmos também pelos presídios, pelos asilos, pelos orfanatos e pelos seus irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, sem um lar. Mestre, temos tanto a pedir, mas muito mais a agradecer. Agradecer pela tua proteção, pelo teu amparo e pela presença marcante em nossas vidas. Agradecemos imensamente a oportunidade desse singelo trabalho. Agradecemos de coração a cada um desses queridos amigos que estão sempre conosco. E assim o dizemos, Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, e que assim seja. E como sempre, eu desejo que todos nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e a Clara com as palavras finais. Quero agradecer a todos pela presença, por estarem acompanhando essa caminhada que eu estou fazendo junto comigo, sentindo, acho que travou. Travou. Voltou? A gente aguarda ela voltar. Agora acho que voltou. Voltou? Tá voltando. Tá meio travado aqui ainda. Na internet Quem não sabe faz ao vivo. Acho que não vai. Quem sabe faz ao vivo. Então, vou agradecer, então, senão vai ficar travando, né? Obrigada por todos estarem comigo. E vamos ver agora quais são os próximos passos. Gente, gratidão. Até amanhã. Beijos. Gratidão, tchau.